Media Market Podcast começando mais um super episódio. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações de mídia nas estratégias de marketing. Mais um episódio que marca a finaleira do nosso ano de 2023. Estou muito feliz em estar aqui hoje falando sobre um segmento que é totalmente novidade para você, que é a nossa ouvinte do Media Market Podcast. Hoje a gente recebe a Supera Holding. Eu gostei que eles já vieram em peso, não andam só. Ana Paula Gonçalves, especialista em marketing imobiliário e gerente de marketing na Supera. E Marcelo Roman, que é o diretor comercial que ela trouxe para dar o equilíbrio, né, entre marketing e vendas que a gente gosta. Sejam muito bem-vindos ao Media Market Podcast. Muito obrigada, Lu. Realmente a gente não faz nada sozinho. Na Supera é um grande conjunto de ideias, de ações, principalmente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Imagina, prazer receber vocês. Obrigado, Lu. Também estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho, né, do nosso mercado, aprendendo também, compartilhando, trocando informações. É sempre muito gostoso estar no meio de pessoas que entendem muito de marketing e também falar um pouquinho da área comercial no marketing imobiliário. Prazer estar aqui com vocês. Eu tô feliz em te receber, Marcelo, porque a gente sempre fala do time comercial aqui nesse podcast e vocês nunca estão presentes para trazer a visão do outro lado. Verdade, eu vou poder levantar essa bandeira comercial. Sei que existe sempre, né? Sempre. Culpa do comercial, é culpa do marketing. Na verdade, não. As duas áreas têm que estar 100% conectadas, né? Muito é isso que a gente né? faz, né, Ana? Fazemos há bastante tempo já. E claro, e a gente vai crescendo junto nessa sintonia. Nossa, sem dúvida. Quando a gente sempre conversa, né, um pouco antes do episódio para estabelecer caminhos, enfim, eu fiquei muito empolgada para gravar com vocês, porque a visão que a Ana Paula trouxe enquanto a gente conversava, com um olhar muito focado nas pessoas para quem vocês estão entregando esses empreendimentos, me deixou feliz, genuinamente feliz de contar essa história da Supera para nossa audiência, que é uma história de ascensão, né? Até já quero aproveitar para emendar uma pergunta. Como que é a estrutura da Supera hoje? Como que vocês estão trabalhando? Esclarece para nós. Vamos lá. Você tocou num ponto que é muito importante para a gente. Até é uma frase que a gente permanentemente fala lá, que nós fabricamos tijolos, mas gostamos de gente, né? Então a gente está sempre construindo edificações, mas o que a gente gosta mesmo e busca entender e compreender cada vez mais são as pessoas, né? De fato são elas que vão residir nos imóveis que a gente está incorporando, edificando, então a responsabilidade ela é muito grande, né? Hoje a estrutura da Supera ela é bastante robusta. É um time bastante técnico, a gente, através do nosso CEO, o André Honorato, que um pouquinho mais adiante vai poder compartilhar um pouquinho da história, como chegamos até aqui, sempre teve essa presença importante de cada setor, né? Então, desde a parte comercial, que muitas vezes está desconectado, né? Muitas vezes a gente tem imobiliárias comercializando dentro da Supera, a gente busca essa comercialização do imóvel de forma exclusiva. Isso também faz com que a gente consiga, com os olhos do corretor, né, trazer para dentro da empresa. Temos um time de engenharia que também é bastante robusto, todos os departamentos muito inseridos. Então, cada decisão que a gente toma dentro da empresa precisa passar por todas as áreas. Pelo crivo. É claro que o nosso CEO, o André, vai tomar uma decisão no final, mas ele sempre dá voz para todos e é por isso que a gente acredita que estamos no caminho certo, né, Ana? Chegando até aqui num momento recente, né? A empresa tem 3 anos de lançamento para o mercado imobiliário e já com um histórico bastante importante de imóveis lançados, vendidos. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso adiante a nossa conversa. E fisicamente também a gente é portas abertas, né? O CEO, assim como o Marcelo, que é diretor, a gente troca muito. Então, nada é resolvido numa cadeira sozinho, numa canetada. Tudo envolve muita conversa. Sabe aquela brincadeira do essa reunião podia ser um e-mail? Não, a gente gosta realmente é de reunião, porque é ali que a gente traz novas ideias, debate essas ideias. Muitas vezes a experiência de um sempre vai complementar do outro, mas está mais inserido em uma determinada ação e pensa, não, se a gente for por esse caminho, a gente pode alcançar esse resultado. Então, a gente conversa muito sobre isso. O Marcelo é do marketing quase, né? Porque ele não só comercial, mas ele também em outros projetos pensou, né? De forma como o marketing podia alcançar essas pessoas. Então, sempre pensando realmente de que maneira a gente não se relaciona com o mercado pensando em vendas exclusivamente. A gente está pensando em de que maneira a gente vai alcançar o sonho
que no mercado imobiliário parece muito clichê, né? A gente está trabalhando com um sonho, mas continua sendo. Claro. Se a gente descer e for conversar com as pessoas ali no calçadão, que ainda não tem um imóvel, e perguntar, você sonha em comprar sua casa própria? E a pessoa vai muito... A gente tem números, né? Que 98% das pessoas que ainda não têm o seu imóvel próprio desejam fazer isso. E, inclusive os jovens. Né? Porque é isso que eu tava pensando enquanto você falava. Parece que pra nossa geração tá se tornando uma coisa cada vez mais complexa, né? Mais complicada. Então, de fato, quando você consegue chegar lá, poxa, é a realização de um grande sonho, né? E cada vez mais cedo. A gente teve uma cliente que eu não esqueço. O RG dela, quando... Há um tempo atrás, há 3 anos, quando eu comecei, eu era uma equipe, hoje a gente tem mais gente, né? Nós fazemos o mapeamento das informações desses clientes, numa tabelinha lá do Excel e de onde é o CEP dessa pessoa, de onde é que ela está vindo. A gente sabe que a maioria dos nossos clientes, por exemplo, estão a um raio de 5 quilômetros do empreendimento. Qual a data de nascimento? Quando eu digitei que a pessoa tinha nascido em 2001... Eu falei, não, gente. Não tem nem idade pra comprar casa. Não pode? Assim, Pode? Já é maior de idade em 2001. Não. É só fazer conta, né? Foi ontem, gente. Não, calma. A pessoa já tinha 19 anos. Então, de fato, pro brasileiro, eu acredito que tem muito a ver essa questão de posse da casa, né? Por mais que a gente queira ser nômade, que a gente queira viajar, a pandemia nos trouxe isso, trabalhar em lugares diferentes, a casa continua sendo o porto seguro de cada um de nós, né? Então, a gente atinge realmente os mais jovens, até aqueles que já estão deixando as suas casas, porque casados, os filhos, os netos, vão para um apartamento. A gente consegue ter diferentes perfis de clientes e nos esforçamos para comunicar com todos eles. E a responsabilidade, ela aumenta ainda mais quando a gente começa a ver as estatísticas, né? Poxa, todo mundo quer realmente ter seu imóvel próprio, né? Ter sua moradia, mas quantos conseguem de fato, né? Então, aqui dentro do Brasil, aliás, é uma frase que a gente sempre fala, né? Através do nosso CEO, né? Que 1 a cada 3 brasileiros vai conseguir comprar um imóvel aqui no Brasil. Então, olha a responsabilidade que é, né? Uma vez que a gente conseguiu atingir, conseguiu alcançar o êxito na compra, seria muita irresponsabilidade nossa se a gente deixasse de assisti-lo, né, na assinatura do contrato. Então, lá na Supera, a gente está sempre olhando para o retrovisor. Temos um departamento dentro, estruturado, que está sempre olhando para esse cliente, não só um pós-venda básico, mas realmente entendendo as dores que existem, né? Exato. É normal nesse caminho longo da construção do imóvel, na planta até ele ser finalizado, a gente sabe que são inúmeros os desafios, surgem, né, problemas, e aí a gente tem que estar olhando isso com bastante cuidado. Sim. Fiquei curiosa porque você estava comentando que faz o mapeamento desses diversos perfis de público. Deve ser um desafio construir uma comunicação que seja ao mesmo tempo unificada, mas também personalizada, né? Para a pessoa se identificar com aquela... Exatamente. A gente tem um movimento natural muito digital, né? Mais de 70% das nossas vendas foram realizadas por meios digitais. E nós temos, como Supera, uma estratégia de anúncio, de criar todas as nossas meios de atingir essas pessoas, mas, como o Marcelo falou, a gente também tem uma equipe comercial, hoje composta por mais de 10 corretores, mas quando nós iniciamos, e a gente vai falar sobre o Vivendas, que é, né, o nosso case de sucesso, nós iniciamos com 7 corretores e cada um desses corretores também faz os seus anúncios. Então, as pessoas sendo impactadas e chegando até nós, uma construtora ainda nova, né, quando lançamos em 2020, nós precisávamos, de fato, criar essa estrutura, esse lastro de quem é a Supera, quem são as pessoas que estão por trás da Supera, e atingir. Dentro do digital, a gente pega uma determinada fatia do mercado, mas por indicações, por ações que a gente faz offline também, a gente acaba alcançando esses outros públicos. E a gente tem muito esses dois caminhos acontecendo simultaneamente. O digital, que gera esses leads, né? E a gente está falando aqui sobre marketing, o lead é corriqueiro. Mas aí esse lead passa pela jornada de compra, se torna cliente e aí indica para alguém, muitas vezes da família, que vem. E aí essa pessoa que às vezes é mais velha, também comenta com outra pessoa. Então a gente acaba pensando em comunicações de maneira ampla e alcançando públicos de maneiras diferentes. A Ana tá falando de forma processual, parece um ciclo de vendas curto, né? Mas não é. Não é. Hoje, assim, quando você vai lançar um empreendimento, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem é, de fato, o seu público-alvo. Então, a gente precisa construir isso de trás para frente. Ok, surgiu esse terreno, vamos fazer uma análise, ver o que a gente pode construir aqui. Tá, pode construir.
determinada quantidade de imóvel, metragem e tal, mas quem que é esse cliente? É um investidor? É um morador? É um pai de família? Vai ser uma pessoa solteira? E para cada uma dessas pessoas que você busca atingir, você tem uma forma de se tratar, de se alcançar, né? Da estratégia de marketing, precisa ser diferente, né? A própria abordagem comercial precisa ser diferente, totalmente diferente. Aí é bem interessante, essa construção é muito gostosa, né? Principalmente quando você tem um resultado positivo, né? Que é o que a gente vem tendo até agora, né, Ana? Mas, sinal que tá dando certo. Tá dando certo, mas isso aí é permanente. Isso é uma preocupação que a gente tem o tempo todo, né? E aí, claro, você ter internamente da incorporadora um marketing próprio, né? Ter uma profissional como a Ana faz toda a diferença, né? A gente já teve um histórico dentro do mercado imobiliário que você acaba terceirizando muito isso, Sim. né? E aqui a gente tem essa preocupação, a gente sabe a importância do marketing, né? A gente também sabe que tem muitos incorporadores que só raramente vão utilizar o marketing, vão terceirizar, mas se você não tiver uma pessoa com conhecimento de causa, visualizando o que está acontecendo todos os dias dentro do seu mercado, é a vivência, né? Então a Ana acorda e vai dormir entendendo o que está acontecendo. Eu sonho também, tá? Também? Não, quando eu estou dormindo eu não deixo de pensar. Era isso que eu queria ouvir. Mas faz toda a diferença, né? Então isso é muito importante, é uma coisa que a gente se tornou indispensável, né? Ter um marketing muito forte dentro da incorporadora, dentro da Supera. Porque nesse dia a dia, quando eu tô ali, e até o cliente 135, e eu tenho esse número gravado porque foi quando a gente fez oficialmente o lançamento do nosso primeiro empreendimento, o Vivendas. Não sei se a gente já pode começar a contar um pouquinho dessa história. Total. Mas o Vivendas, ele foi um projeto que ele tinha uma área para ocupar quantos mil metros quadrados tem de construção, o empreendimento tem 60 mil metros. Bastante coisa, assim. Ele está dividido em 6 torres, são 554 unidades. E lançamos a primeira, e eu quero que o Marcelo conte um pouquinho dessa história, de como foi no início de 2020, tudo pronto para lançar. Veio o quê? A pandemia. E aí, lança, não lança? O que faz, Marcelo? E aí é um assombro para todos, né? Falar de pandemia, acho que é um assunto vencido, né? Sim. Todo mundo venceu isso. Acho que a gente ainda vai lidar. A gente ainda está lidando com os traumas, desdobramentos, né? Mas imagina, né? A gente prepara um lançamento dessa magnitude, primeiro lançamento da incorporadora, né? Então a gente preparado meses antes, né? Todo um movimento importante. Hoje, para se construir um volume desse de obra, de apartamento, você não constrói só com recursos próprios, você também vai buscar no mercado financeiro, vai buscar investidores e tudo pronto para lançar. E veio o tal do lockdown. Né? Um parênteses, nós trabalhamos juntos 2 horas, que foi no dia 16 de março. Quando eu, de fato, comecei meu primeiro dia, foi 16 de março na Supera. A gente tinha conversado antes, feito a contratação, a gente participou de 2 ou 3 reuniões. Eu estava me desligando de um outro lugar onde eu atuava, numa agência, e fui para assumir esse desafio. 2 horas foi o tempo que a gente trabalhou, até o diretor entrar e dizer assim, vai todo mundo para casa, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Mas daqui a 2 dias a gente se fala. Vai se falando. Foi isso que aconteceu. E de fato a gente achou, né, que ia ser algo rápido. Mas imagina, você preparado para um lançamento desse, né? Inúmeros profissionais que vieram para a Supera para assumir ali esse desafio. Inclusive o nosso CEO veio do Rio de Janeiro, que tem uma história incrível dentro do mercado financeiro. Depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Enfim, tudo preparado. Isso, os corretores, né? Também os corretores, como sabe, eles não têm um rendimento fixo, eles dependem da remuneração pelas suas vendas. E aí veio essa surpresa global. E aí os investidores falaram, não vamos mais aportar recurso, o empreendimento ele não vai sair, né? A gente não se sente seguro fazer um lançamento nesse momento. Então, Supera, segura as pontas, dispensa a turma, deixa o terreno lá. E aí nessa reunião, que não era online, era online, né? Não era presencial, perguntei, o que vocês precisam para ter a certeza que a gente pode lançar, de fato, o empreendimento, começar a edificar. Foi você que lançou a pergunta audaciosa, então. O corajoso é ele. Que era a primeira fase. São 6 torres o Vivendas. Então, a gente estava lançando o primeiro terço, né? As primeiras 2 torres. Marcelo, óbvio, a gente precisa ter a certeza que vai ter gente para comprar o apartamento, os apartamentos. Tá. E qual que é esse número, né? Das 192 unidades, quantas que elas precisam ser vendidas? 60, 1/3 do empreendimento precisa ser vendido. Tudo bem, em quanto tempo? Em 60 dias. 60 dias.
Então esse era o desafio, uma venda por dia, senão o empreendimento não teria sentido, não teria essa segurança. 90 dias, 60 a gente passou para a equipe comercial. Poxa, Ana, você está me desmascarando Acabou de agora. entregar a Até estratégia. então, Eles já sabem. um ou outro, né? Mas tudo bem, eram 90 dias, tá bom. Mas o comercial eram 60, Isso, tá? exatamente, a gente passou para eles. Meus corretores aí, Time, vocês tá estão tudo bem, sabendo a Mas eles já realidade. sabem. A gente contou para eles já. Mas enfim, realmente, de fato eram 90 dias e aí a gente precisava levar o produto ao mercado, mas com esse receio, né? E se não? Então a gente, muito louco, né? A gente colocou cláusula de Covid no contrato, né? Onde a gente colocava que a gente podia desistir da incorporação e do lançamento caso tivesse uma nova crise, que de fato podia acontecer, ou se não alcançasse esses números, né? Que eram fundamentais para ter o sucesso. Exatamente. E o resto é história, né, Aninha? A gente conseguiu alcançar essas 60 vendas em 28 dias. 28 dias. Foi um sucesso. Metade. Foi um sucesso da incrível, né? Os clientes faziam os aportes, mas esse valor ficava reservado em uma conta, não era distribuído de nenhuma forma. Os corretores, inclusive, não eram comissionados, né? Eles entenderam o desafio, entenderam que... Não, saindo daqui a gente quer aula de pitch de vendas com o Marcelo, gente. Como é que faz? Onde é que construção do escreve? time todo, né? Foi bem legal, aí funcionou super bem. Os atendimentos eram também... Nosso evento, porque normalmente um evento de lançamento, quanto mais gente a gente conseguir acumular no mesmo ambiente Melhor. e gerar aquela expectativa, é melhor. Na pandemia não era possível. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos tá. Nossa estrutura era grande, nós estávamos no escritório que era um galpão, né? Onde a gente atendia. Não, gente, é possível. Nós temos 7 meses de atendimento, que era o número dos corretores, e a gente vai fazer com uma agenda programada. Claro. Como cada corretor já tinha uma agenda de clientes aguardando por esse lançamento, foi a hora de colocar eles para trabalhar. Então, a gente teve aí 30 dias para organizar essa estratégia de lançamento e eles realmente criaram essas agendas. Então, durante o sábado e durante o domingo, de hora em hora, com todos os protocolos de segurança, seguindo todos... Nós tínhamos a Yasmine, que é a corretora, estava grávida, né? Na época, está agora, né? De novo, né? Ela é ótima. Um hábito, né? Ela estava lá super comprometida. Então, a gente estava demonstrando o nosso interesse em estar interessado na segurança, realmente, de todo mundo que a gente ia receber. A gente fez uma modalidade diferente de lançamento que deu super certo. Na manhã do sábado, nós já tivemos a primeira assinatura de contrato. Então, acho que no terceiro atendimento, segundo, foi super rápido. E aí, a gente, sabe aquele... Conseguiu respirar. Exato, vai funcionar. Vai dar certo. E, de fato, em 28 dias, essas 60 unidades foram vendidas e dali pra frente. E aí, eu comecei a contar sobre isso porque o Vivendas, ele é um empreendimento, Vivendas Home Club, que é um empreendimento com mais de 40 áreas de lazer. Então, assim, tem muita opção. E qual foi nosso grande acerto? Primeiro, ter feito uma pesquisa prévia ao lançamento. Isso é uma coisa que o André, né, o CEO, é muito interessado em realizar a pesquisa para entender se aquele é o local realmente para aquele porte de empreendimento. Então, de fato, havia uma pesquisa que mapeava a faixa de renda, mapeava a idade daqueles possíveis compradores. Então, de posse dessa pesquisa, monta-se a estrutura do que vai ser esse condomínio. Então, a gente sabia que para a região, bairro Areias, em São José, muita opção de lazer era uma necessidade daquele ambiente. O Vivendas foi sendo desenhado, né, pensando nisso. A estratégia deu tão certo, porque estávamos na pandemia, que estava todo mundo em casa, num apartamento muitas vezes pequeno. E pensando quão precisava. Eu preciso sair daqui, o que vai acontecer depois? Então, muito da nossa estratégia foi baseada nisso. Assim, ele é um empreendimento completo, como a sua vida deve ser, o slogan do Vivendas. E a pessoa sentava na frente do corretor. Isso é uma coisa muito legal também, que cada corretor tem um perfil que se conecta com um tipo de cliente diferente. Tem o corretor que vai explorar aquele material detalhadamente, ele vai passar, vai explicar cada uma das áreas com propriedade, porque ter uma equipe exclusiva de vendas nos permite isso. Eles mergulharam, o meeting que a gente fez antes do lançamento foi super emocionante também, porque a gente trouxe ali os vídeos das famílias, a gente falou, vocês vão conseguir, sabe? Tá todo mundo envolvido nesse processo. Mas não foi só isso, foi conhecer a planta daquele empreendimento, entender a fundo. Se o cliente sentasse na frente do corretor para perguntar sobre o projeto, o corretor saberia responder, ou nós estaremos ali para dar esse suporte, né? Então, quando sentava o cliente na frente do corretor, ele abria, e nós tínhamos um book de vendas para cada um. Somente? Só. A gente não tinha material de divulgação extra, a gente não tinha vídeo ainda, a gente tinha 10 imagens renderizadas.
E era isso. E esse é um ponto bacana também pra gente falar, né? Hoje o comercial, né, quer todo o material disponível, quer vídeo, quer as melhores imagens, quer apartamento decorado, quer ter todas as ferramentas possíveis, né, e disponíveis. E nada substitui o brilho no olho, né? A partir do momento que você, de fato... Transmite o sentimento, né? Faz toda a diferença, né? Você tá brilhando teu olho, você tá irradiando essa emoção, né? O corretor tem que ser o primeiro, né, a comprar. E de fato na Supera não era só corretor, né? Todos estavam muito envolvidos, né, nesse processo, tanto que a gente criou também estratégias de premiação coletiva, né? Então, desde a pessoa que faz o primeiro atendimento na recepção até os diretores, todos estiveram envolvidos e pertencendo a essas metas, né? Então é algo que a gente até hoje fala bastante, né? Então realmente é envolvimento, né? Parece óbvio, né? Mas nem sempre acontece no dia a dia, né? Não, de fato, com e certeza. aí os nossos corretores foram realmente realizar o trabalho deles, a gente inspirou essa confiança que a gente precisava, né, inspirar. E aí, isso foi maio, foi no final de semana do Dia das Mães ainda, né? Foi. No domingo era Dia das Mães, mas não, vamos que vai dar. Maio de 2020, isso daí. E deu certo, assim. Aí fomos vendendo aquelas unidades, nós temos um placar na sala dos corretores, onde a gente vai atualizando, né, o número de vendas. E aí foi passando maio, junho, julho, a gente pensou, precisamos fazer, de fato, o lançamento já da segunda etapa, porque já estava com um percentual grande ali de vendas realizado, mas a gente quer fazer também o lançamento oficial do empreendimento. Porque daí, durante esse período, nós desenvolvemos o vídeo do empreendimento, que, né, tá lá disponível no YouTube, nas nossas redes sociais, que é possível ver. A gente coloca aqui depois na descrição. Isso. Então, esse vídeo ficou pronto e a gente pensou, não vai dar pra só mandar no WhatsApp para aquele cliente que comprou. Não é a nossa cara, né? Não é, a gente precisa já, mais uma vez, nos marcar. E aí nós pensamos, precisamos fazer alguma coisa. E um dia, porque eu falei que eu sonho, né? Eu tava dormindo, eu moro do lado de onde o empreendimento está sendo construído, né? Eu consigo ver o terreno, hoje a gente não tá mais nessa sede, agora a gente tá em Coqueiros, desde junho desse ano, eu acredito. Isso. E aí eu acordei uma madrugada, eu abri a janela e eu olhei pro espaço e eu pensei, vamos fazer um drive-in. Que tava super em alta o drive-in. Nossa, na pandemia foi mesmo. Eu falei, vamos fazer um drive-in. E eu idealizei, cheguei no dia seguinte ou no outro, sentei com eles e falei, tô com uma ideia. E na hora todo mundo, não, vamos fazer. E assim, das pessoas com quem a gente já trabalhou, produtores de evento, enfim, é um case pra todo mundo, porque foi o único evento que não teve quebra. Foi impressionante, assim, né? Porque o desafio, quando se faz um evento, é de audiência. Será que as pessoas vão, né? Será que o pessoal vai vir aqui? E a gente tinha esse receio também, né? Vamos montar uma estrutura, colocamos um telão, sim, né? Tinha tudo. Foram filmagem, 3 noites, em cada noite, 3 rodadas de apresentação e tinha tudo que funcionava. As pessoas tinham que chegar, estacionar, liberar o carro e tudo acontecer. E na primeira noite chovia muito. Muito. Começava às 19 horas, se eu não me engano. 6h30 já estava a primeira sessão, todo mundo lá. Falei, gente, num dia de chuva, a gente conhece o trânsito dessa cidade. Tava todo mundo lá. Mais uma vez deu certo. E os 135 eram os clientes que nós tínhamos até aquele momento, até setembro, quando a gente fez o drive-in. Até ali eu conhecia todo mundo. Depois... E nesse evento foi a primeira vez que os clientes puderam receber um folder. Eles né? Um book muito bonito. Tinha um book, espumante, né? Então lá estava todo o time, os corretores, na chuva, né? Entregando nos carros, né? Porque havia essa questão de isolamento, então a gente ia lá, entregava. Então foi um momento incrível, com certeza marcou a nossa história, né? E foi uma ideia brilhante aí da Ana. Muito inovadora. E eles chegaram para assistir um filme que tinha 1 minuto e meio, sabe? Mas era o nosso momento, nosso, deles e de... Toda aquela atmosfera que a gente criou, deu super certo, as 3 noites, todo mundo... Só não participou quem são os clientes de fora, nós temos clientes de outros países, de outros estados do Brasil também. Então, assim, quem não esteve lá, mandou representante, alguns mandaram representante. Verdade. Porque todo mundo viveu essa história de uma maneira muito conectada. Eu acho que conexão é uma das palavras que a gente pode trazer para esse case. Porque a gente estava numa entrega 100% ali. Todo mundo envolvido, e querendo que aquilo funcionasse, desse certo, e pensando... E agora, a gente tá aí há alguns dias entregando as primeiras chaves desse empreendimento. E eu vou confessar... Pra esse pessoal lá da primeira leva. Exatamente. Eu quero vídeos depois. Teremos. Eu confesso que quando eu entrei no Vivendas pronto, eu chorei. De verdade. Assim, eu acredito. Porque
era a materialização do book. As áreas de lazer, exatamente igual. Se a gente pegar fotos, depois a gente manda para vocês também as fotos, de ver o book e ver o que foi entregue, eu fiquei muito emocionada. Falei, que bom que eu tô aqui. E o desafio, né, quando você lança um empreendimento, ele é comum a qualquer incorporadora. Para a Supera, era ainda maior. Sim. Né? Quem era a Supera? Né? A gente não tinha um histórico no mercado como tantas outras incorporadoras sólidas aqui na Grande Florianópolis possuem, com histórico de entregas, né? Como assim? Vocês já estão lançando 552 apartamentos? Já logo né? na chegada? Peraí, vocês vão construir mesmo? Né? Quem são vocês, né? Exato. Para quem é consumidor, a primeira busca que vai fazer é confiável, eu conheço, tem em outros lugares do país. Né? Como assim? Quem são os investidores? Quem são os sócios? Os sócios também, né? O André, que é o nosso CEO, ele é de fora, né? Então ele veio de um outro mercado, com uma outra dinâmica. Então a gente tinha também que vencer esse desafio e um motivo a mais para ter essa aproximação com os clientes. Mais um motivo para a gente ter um marketing bastante aproximado, né, com os nossos clientes e aquilo um pouquinho que a gente estava falando antes do nosso início da nossa conversa, né? O desafio é manter, né? Criamos o drive-in, né? Qual que vai ser o próximo evento? Né? Como é que a gente vai continuar conectado e se conectando, né, com esses clientes daqui para frente? Então isso é o nosso desafio permanente, diário, e é uma delícia falar sobre isso, é muito gostoso. A gente tem uma dinâmica que a gente diz que a gente não se relaciona com o nosso cliente pelo boleto. Porque se você compra um imóvel na planta, não sei se já teve a oportunidade de comprar o teu primeiro imóvel. Não, ainda não, gente. Olha aí. Por favor, anota comercial. Corretores, anotem aí. Siga nas redes sociais e mandem material dos empreendimentos. Comprar um apartamento na planta é um momento muito emocionante em qualquer fase da vida. Eu já tive a oportunidade de comprar meu primeiro imóvel, foi na planta, a gente fica nessa expectativa. Muitas vezes, e a maior parte dos nossos clientes, precisou se capitalizar de alguma forma para dar uma entrada. Então, vende o carro e passa a andar de Uber, sai de um apartamento que é alugado, vai morar na casa da família, por um longo período, 3 anos, embora hoje a gente pareça que foi muito rápido. Não é. Bastante tempo. Então, assim, como é que eu vou me relacionar com esse cara que confiou em mim, lá no lançamento, ou em qualquer uma dessas etapas? Cada um tem um tempo de maturação da ideia, né? De 3 anos a 1 mês, demora, não interessa, não tá imediato ali para ele. Então, muito motivado por essas conversas que a gente tem, ideias. Um outro evento que a gente criou foi o Supera de Portas Abertas. Qual era a ideia desse evento? Sabendo que os primeiros clientes lá do primeiro lançamento, da primeira pré-lançamento da primeira fase, que chegaram eram funcionários públicos, muitos professores, policial, militar, bombeiro, que eram as pessoas que tinham ainda uma estabilidade, né? Na segunda fase, com a pandemia já dando uma acalmada, começaram a chegar os empreendedores. Então, assim, tem muita gente que vende diversas coisas, desde roupa de ginástica até um pet shop. Então, vamos juntar esse povo, primeiro para que eles já se conectem como futuros vizinhos. E vamos dar palco para que eles possam colocar os seus negócios e fomentar para que eles vendam mais. Para que essa venda desse, né, o pagamento desse boleto... É um ciclo virtuoso, Exato. né? Tá tudo ótimo. Então a gente fez esse evento, fez uma tarde muito legal, tinha uns food trucks, tinha um palco, realmente a música e o espaço para que eles levassem os seus produtos para vender e realizassem negócios, apresentassem os seus negócios. Então foram estratégias que a gente foi criando ao longo desse caminho para trazer as pessoas para perto, para entender também mais dos anseios. Porque eu acho que o marketing tem muito disso. A gente quer estar dentro da cabeça do nosso cliente. Quem não quer? Né? Existem meios para fazer isso. Mas conhecer as pessoas verdadeiramente já nos dá um espectro de como vai ser dali para frente e que ele me considere daqui para frente como realmente um parceiro e não somente aquela construtora que fez meu prédio. Não, e sem dúvida, se você não tivesse tão próxima, você na sua figura, mas enfim, se as equipes de vocês não estivessem tão próximas dessas pessoas, você nunca ia ter esse insight de entender, beleza, agora eu estou lidando com um perfil empreendedor, preciso ajudá-lo também nesse momento, Exato. assim como eles já nos ajudaram. Cara, sensacional. E aí, enquanto a gente tava conversando, eu tava aqui pensando, né? A gente busca muito, enquanto profissional de marketing, de vendas, a autenticidade que todo mundo fala. A tendência agora é ser autêntico. Mas a grande verdade é que não dá pra você dizer que é autêntico. Você precisa ser autêntico. Né? E quem tá sendo impactado por esse tipo de ação, dá pra sentir. Dá pra sentir quando você é verdadeiro, quando eu posso confiar em você, quando de fato esse tipo de planejamento vai se consolidar em alguma entrega, sabe? A gente tem, nosso slogan é sempre melhor. Porque a gente entende que é uma empresa que trabalha com pessoas.
hoje o nosso business é construir, daqui a algum tempo pode ser isto e algo a mais. Então, quando a gente fez ali um branding mesmo da marca, de redesenhar a nossa marca, coisas do processo, né, corporativo, o estúdio que nos atendeu, a NVS, eles disseram que esse sempre melhor, ele não foi criado, ele foi extraído. E eu nunca vou esquecer essa frase. Porque, de fato, é o que a gente está buscando fazer. Se a gente está começando, se o Vivenda é só a nossa primeira entrega, se existem realmente, né, diversos níveis de situações que a gente vai encontrando, contornando e buscando oferecer o melhor, é isso que a gente quer. A gente dorme e acorda pensando em ser sempre melhor. Para os internos, para os clientes, para os parceiros. Esse é o nosso alvo. Sabe, Lu, assim, eu tô dentro do mercado imobiliário da Grande Florianópolis desde 2009, já trabalhei com outras incorporadoras, e esse distanciamento, né, incorporador, cliente, é algo bastante comum, né, nas outras empresas, excelentes também que trabalhei, mas não está dentro do DNA deles. São culturas diferentes, definitivamente. Não está enraizado. A gente não, a gente realmente quer estar perto. Quer estar perto desse nosso cliente, a gente quer entendê-lo, quer cada vez aproximá-lo mais, né? E aí são inúmeros desafios, mas você também colhe ótimos frutos, né? Então, um deles é a inadimplência nossa, praticamente zero. Exato. Né? No universo aí de mais de 800 unidades que a gente lançou, dessas vendemos mais de 600 unidades em 3 anos, um número bastante expressivo. A gente conta nos dedos de uma mão quantos são os clientes que estão inadimplentes, e mesmo assim aqueles a gente realmente traz para perto da gente, busca entender a situação, né? Não só executa um contrato, que seria fácil, né? É Sim. o caminho mais fácil, mas se a gente gosta realmente de pessoas, né? A gente tem que sair, transcender, né, do slogan e vir para a vida real. Então a gente precisa chamá-los para perto, entender esse movimento, e é o que a gente busca fazer aí na nossa história, né? Então um trabalho bem bacana que a gente vem desenvolvendo nesses apenas 3 anos. Exatamente. Parece uma história muito mais longa, né? Que Sim. loucura. Acho que o efeito pandemia deixou a gente meio assim. A gente dá uma perdeu catalisada. um pouquinho, né? Noção do tempo. Demais. A gente perdeu. Tu comentavas, Ana, que 70% das vendas, não sei se especificamente deste empreendimento ou de forma geral, vieram através do digital. Queria que tu contasse mais um pouquinho sobre como vocês construíram esse planejamento, assim, porque é um número expressivo, eu fiquei... É expressivo mesmo, e assim, cada corretora acaba funcionando como uma agênciazinha mesmo, que cria o seu próprio material. Nós já tivemos várias conversas a respeito disso. Se tudo vai ter a mesma cara, se não vai ter... E eu defendo que existe essa identificação. Então, existe um material oficial. Aqui estão as fotos que vocês podem usar. Vamos buscar, pelo menos estar dentro da mesma paleta de cor, mas faz do teu jeito com a tua cara, porque é o teu público que vai. E, de certa forma, se aparecer de formas diferentes esse anúncio, que cada um vai lá e, durante o mês, investe uma quantidade de recurso. Não só a Supera, mas esses corretores. Eu vou ter a possibilidade da minha marca estar sendo impactada diversas vezes e não sempre com a mesma cara. Para não se tornar cansativo também. Claro, para quem tá sendo impactado. Exatamente. Então a gente tem números, assim, de ter alcançado milhões de visualizações ali, somando todas essas estratégias, mas é sempre com esse foco. O público que a gente quer atingir é determinado. Para o Vivendas, a gente trabalha entre 25 e 40 anos. Num raio de atuação dentro de São José, um pouquinho do continente de Florianópolis. Pessoas que têm esses interesses realmente em comprar o primeiro imóvel, que estão em busca, que têm esse olhar para o mercado imobiliário para dar esse passo, né? Então, pensando nisso tudo, a gente foi desenvolvendo um material que ficou belíssimo das nossas imagens, dos renders, muito bem feito. Eu lembro de uma história em que eu estava no estacionamento e eu acompanhei a chegada de um casal de clientes. E aí, e a gente sabe também que no mercado imobiliário a mulher é muito decisora na hora de escolher. Não só no mercado imobiliário. Né? Detalhe. Né? E aí ela chegou, o casal, ele super empolgado, dava pra ver que ele queria muito aquele atendimento. Eles vinham conversando, saíram do carro, dizendo, por que tu tá vendo? No nosso estacionamento nós tínhamos alguns banners, assim, no estacionamento, de áreas de lazer. Tá vendo isso aí? Isso aí é mentira. Isso aí criaram pra te enganar. Ela dizia assim pra ele, falei, gente, eles já vieram brigando de outro lugar. O corretor vai ter um trabalhinho e eles ali sem saber que você tava coletando informação. Só observando. E ela dizia, não, porque isso aí é pra enrolar a gente. Eu nunca soube, depois não conversei com eles pra entender se já tinha rolado alguma história anterior àquela, porque
era nítido que ela já tinha sido enrolada de alguma forma. E ele dizia, vamos dar um voto de confiança, vamos lá ver como é que é. E aí eu fiz questão de continuar acompanhando, né, quase com uma mosquinha, aquele atendimento. Eles sentaram com o corretor apresentou tudo e ela foi se desarmando. E ela foi vendo que realmente era muito bonito. Talvez. E ela foi dando abertura para ouvir o que o corretor tinha para falar. Então, eles eram exatamente o perfil do público que a gente tinha mapeado, que foi um lead, que converteu numa campanha, que fez um cadastro, que recebeu um primeiro atendimento, foi atraído para uma visita, porque a gente sempre trabalhou com o funil. É fato, se a gente mapeia os nossos dados, a gente consegue ter uma previsibilidade, né? Claro. Então, a equipe comercial, o Marcelo sempre fez muita questão de trazer isso nas nossas reuniões comerciais, de quantos leads gerados, quantas visitas, quantas propostas, quantas vendas. Nós temos números bem impressionantes de conversão. Esse é um ponto bem importante também, né? Até comparando um pouquinho do mercado imobiliário. É muito comum as incorporadoras, de modo geral, elas saberem exatamente qual que vai ser o custo daquela obra, quantos funcionários vão estar envolvidos, quem são os fornecedores, né? Eles realmente têm essa capacidade de saber uma parte do processo, né? Mas a partir do momento que você joga teu empreendimento, né, na mão de uma série de imobiliárias, você perde muito desse controle. Sim. Né? Outro dia eu estava com um incorporador bem importante na cidade, uma série de empreendimentos, e a gente conversando sobre isso, e fui perguntando para ele, e aquela tua obra, você vai lançar quanto? Qual vai ser teu custo? Qual que é a tua expectativa de funcionários? Fui falando. E aquela que você lançou, quantas visitas teve no último final de semana? Marcelo, essa informação eu não tenho. Numa parte tão importante, né, que é de fato saber quantas pessoas estão sendo impactadas, quantas pessoas estão sendo atendidas presencialmente ou virtualmente, enfim, que é de fato o que vai te levar à venda, muitas informações se perdem. Então a gente preza muito dentro da empresa, né? Um dos motivos que faz com que a gente tenha uma equipe exclusiva é esse, né? Poder olhar os números, poder saber quantos leads de fato estão sendo captados, a gente mapeia tudo isso, verifica naturalmente de onde eles estão vindo, o que a gente está conseguindo converter em visita, né? Que é o passo seguinte, né? Para conhecer o apartamento decorado, para conversar pessoalmente com o corretor, visita vira ou não proposta, e proposta vira ou não venda, né? Então a gente consegue ter estratificar bem claramente. Cada empresa tem o seu funil de vendas, né? Hoje em dia todo mundo fala, né? E de fato você tem que ter esse controle bem perto. E com um time enxuto, bem remunerado, né? Que é outro diferencial. Exatamente. Também que dentro da Supera a gente preza, né? Através do nosso parceiro exclusivo, que é a MR Negócios Imobiliários, tem uma remuneração diferente também para isso, né? Uma vez que estão se dedicando de forma exclusiva aos nossos empreendimentos, a gente entende também que o impacto com eles, a forma de remunerá-los tem que ser diferente do mercado tradicional também, e os corretores que lá estão também são altamente capacitados, isso faz com que eles permaneçam, né? Você não tem aquele turnover que é muito comum no mercado imobiliário, acho que no mercado de vendas em geral já é bastante comum. No mercado imobiliário, como você não tem nenhum registro, você não tem fixo, vínculo, né? Não tem esse vínculo, ele é muito mais comum. Então o entra e sai é constante. E quem perde com isso é o cliente na ponta, né? Que vai ter no atendimento muitas vezes que não condiz com aquele empreendimento que está de fato vindo para o mercado, né? Então com essas estratégias a gente consegue entender bem na complexidade dessa jornada do cliente, né? A gente consegue entender esse caminho, mapear, melhorar os processos, né? E até entender de quantos leads vocês precisam para atingir aquela meta, né? A gente tem, assim, alguns corretores, a gente conversa bastante com eles, o tempo médio entre virar um lead, vir para essa visita, fazer uma proposta, entre 15 e 20 dias a gente consegue, né, de maneira geral. Tem lead que demora 6 meses e tá tudo bem, porque ele tá no momento dele. Tem lead que já chega no momento em que já visitou muitos empreendimentos. Então, eu não acredito muito nessa história de lead quente e lead frio. Eu acho que pessoa que quer comprar é pessoa. Se ela chama lead, ok. Mas ela tem uma história. Ou ela tá começando, e aí tu pode considerar ela um lead frio, e ela se apaixona de uma maneira tão perdidamente pelo teu empreendimento, que foi o que aconteceu várias vezes com a gente, e ela ali já encurta o caminho em 3 dias compra. Ou ela realmente já passou por muita coisa, já conheceu o mercado, já comparou. Não, agora eu vou fechar. Ai, que lindo isso, adorei. Então, é muito... Aliás, você, né, Ana? Você foi impactado por um corretor que
é da nossa casa, né? O Charles, que é um excelente corretor. Sim. E você chegou até ele também, né? Através do empreendimento. Então a Ana tem uma história Então você mudou de vizinha do empreendimento para dentro do Vivendas. É esse o fim da história? Mais ou menos por aí. Eu vou chegar lá ainda, né? Mas eu fui realmente impactada. E a minha história foi... Eu já tive a oportunidade de comprar 3 apartamentos, né? Minha família, enfim. Nós compramos uma casa, casei, tudo bonitinho. Depois fomos para um apartamento. E aí, daquele apartamento que ficou pequeno, eu precisava de um apartamento maior. E ali na região buscava alguma coisa. Um outro empreendimento. O Charles, que trabalha com o Marcelo aí há bastante tempo. 7 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos. Eu trabalhei em agência. Eu sou jornalista, né? De formação. Atuei em jornal diário. Mas como 80% dos meus colegas, migrei para o marketing por uma questão óbvia. O mercado de comunicação deu uma enxugada e o de marketing cresceu muito. Então, nesse movimento, eu morei fora do Brasil uns 2 anos, morei na Colômbia, meu esposo foi trabalhar, eu fui com ele. Quando eu voltei, o jornal já não era mais o mesmo. As redações... Tudo mudou muito rápido. Tudo mudou muito rápido. Então, eu estive dentro da redação quando o jornal diário se transformou num portal de notícias. E aí, as coisas foram mudando. Nesse retorno para o Brasil, o marketing, isso faz 10 anos, o marketing de conteúdo estava começando. E começando, quem sabia escrever e-book? Jornalista. Publicitário sabe escrever slogan. Né? Então, assim, se vai começar um marketing de conteúdo, vamos surfar essa onda aí. E comecei assim a minha história com o marketing. Trabalhei em algumas agências diferentes, numa delas por várias ocasiões. E aí, eu sempre tive cliente de mercado imobiliário. Atendi de todos os segmentos, mas sempre tinha um cliente de mercado. Ou uma incorporadora, ou uma loteadora, ou uma imobiliária. Então, já estava construindo essa expertise já há algum tempo. Conhecendo os mercados e entendendo que trabalhar vendendo imóvel é uma coisa muito boa. Porque eu trabalho com sonho, trabalho com expectativa de coisa boa, trabalho podendo mexer com essa imaginação da pessoa, né? Sempre me afeiçoei muito a esse mercado. E aí, estava lá naquele meu momento pessoal de precisar ir por um lugar maior, só que eu atendia uma outra construtora e os corretores... eles tinham uma certa dificuldade de entender o que era um lead. Eram corretores mais experientes, que vinham de um mercado onde as famílias ficavam juntas no sábado dentro de um carro para ir para o plantão de vendas. Não funciona mais assim hoje, na maior parte, né? E aí esses corretores recebiam esses leads e não entravam em contato. Depois de alguns meses de estratégia gerando, quando o lead custava R$3, sim, não existe mais. A gente gerava... sem exagero, 30, 40 leads por dia. Hoje a gente, para gerar isso... Para eles não entrarem em contato, meu Deus. Quando a gente descobriu o porquê que não vendia, e fomos lá conversar com os corretores, a gente explicou, enfim, essa é uma história. E qual foi o meu momento? Fui impactada por um anúncio do Charles e falei para meu marido, olha só, vamos lá visitar, porque ele falou comigo na mesma hora, era 10 da noite de uma sexta-feira. Primeiro eu já fiquei maravilhada porque ele me respondeu naquele momento. Eu falei, ele tá chamando a gente pra ir lá conhecer o empreendimento no sábado. Eu falei, vamos, porque tadinho, vai estar lá no plantão sozinho. Era o meu ponto de vista. E aí, fiquei sabendo que não, né? Eles tinham uma rotatividade super atuante lá. E, de fato, saímos lá com uma proposta assinada. Esse tempo, pra mim, foi muito curto. Porque eu já sabia o que eu queria, eu já sabia onde eu queria. E aí, nesse processo de como é que funciona, né? O lead chega, é atendido pelo corretor, o corretor passou toda a proposta. Eu estou interessado em comprar, então eu vou formalizar uma proposta. Nessa proposta que eu vou formalizar, eu vou dizer quais são as minhas condições de pagamento, de que maneira vai funcionar, e vai para um gerente. O gerente vai entrar em contato com esse cliente e vai dizer, vai funcionar, não vai funcionar, vamos tocar, vamos para a assinatura do contrato. Então a gente já saiu ali da visita porque eles são muito bons nisso, né? Era o Thiago que estava lá, o Thiago e o Charles. Thiago é sócio do Marcelo, o Thiago Mafra, e já foi nos conduzindo e a gente estava bem tranquilo, sentindo-se seguro ali. Vão até vender o nosso apartamento no processo? Meu Deus, maravilhoso, vocês são ótimos, vamos, continua. E aí o Thiago Mafra foi corretor da minha irmã há algum tempo atrás. 2009. 2009, exatamente. E aí ele comentou assim, eu falei pra ele, minha irmã já comprou apartamento contigo. Quem é a tua irmã? Eu falei, Andressa. Ele, a esposa do Justino. Eu falei, não é possível. Mentira, tu não tá lembrando. Ele falou, não, eu lembro, fui lá no outro empreendimento e tal. Falei, gente, tu lembra mesmo? Fiquei impressionada. Esse teu cunhado trabalhava no RD, né? E eu uso o RD desde que o RD
Começou. Eu falei, trabalhava, não trabalha mais. A gente está procurando uma profissional de marketing para o projeto novo que vai começar, da incorporadora, Supera. E tu sabe se ele... Eu falei, mas ele não fazia marketing, ele fazia programação. Mas eu faço. E eu sei usar. Manda o teu currículo pro meu sócio, porque a gente tá procurando alguém. Falei, tá bom, me interessa. Falei, poxa, eu vou comprar um apartamento e ainda vou ter a oportunidade de ganhar um emprego. E eu mandei. Podia ser estratégia, né? Só deixar amarrada, mais envolvida. Mas não era o caso, tá? Não, vocês são bem honestos. E aí eu mandei o tal do currículo. Era sexta-feira de carnaval. Foi um problema, né? Eu mandei o currículo. E aí ele disse assim, tu pode vir na quarta-feira de cinzas aqui pra gente conversar? Eu falei, posso. E eu sentei, ele falou assim, agora tu lembra como foi que eu te peguei? Foi na LGPD. Eu perguntei assim, o que vocês estão fazendo em relação à LGPD? Não me recordo dessa. Eu lembro que você me causou um problema muito sério, porque eu já tinha outra profissional contratada. Na sexta-feira ele tinha fechado com a mocinha. Estava palavrada, né? Estava prestes a... Não acredito. Meu sócio, não, mas você Tomara que ela não esteja nos ouvindo. Se tiver, eu espero que você esteja muito bem. Deve estar. Que era uma ótima profissional também, que fica o registro. Sem dúvida. E, de fato, né? A gente já estava com o profissional fechado, a gente fez bastante entrevista, e meu sócio, não, tu precisa conhecer a Ana, tu precisa ter essa comunicação. Eu falei, Thiago, não dá, já tá fechado, tal, lamento. Mas, enfim, aí eu conheci a Ana, bom, né? Chegou o currículo da Ana. Aí eu perguntei, o que vocês estão fazendo em relação ao LGPD? Ele falou, não faço nem ideia do que tu tá falando. Eu falei, mas eu sei. A Ana já chegou assim, na segunda-feira. Tá bom, agora tu tem um problema pra resolver. Bom, daí tu resolve. Que horas eu venho trabalhar? Aí, nesses 15 dias, foi o período que a gente teve ali pra me desligar, enfim. E foi dia 16 de março. É isso aí, estamos juntos até hoje, né? Isso aí, estamos. E o resto da história a gente ouviu no início do episódio. Sensacional esse case que vocês trouxeram. E enquanto vocês falavam, eu tava aqui pensando. Talvez uma das coisas que a gente mais diga aqui no Media Market Podcast é o básico, é o avançado. E olha como o básico é o avançado. Quanto mais a gente conversa e entra em contato com outras incorporadoras, e não que seja uma prática incorreta ou errado, acho que cada um vai ter a sua cultura e a sua forma de lidar com as coisas, mas sempre que eu ouço estratégias, são muito relacionadas a como a gente vai elevar o nível deste corretor, como a gente vai levar mais subsídio para ele, ou outras formas de abordagem, e enquanto o Marcelo falava, eu pensei, olha só, eles só propuseram um empreendimento que tinha tudo para dar certo, porque ele foi planejado, foi pensado, tinha estudo de público, ia dar certo para aquela região. Uma remuneração adequada com aquilo que a gente está exigindo e pronto. A gente não precisa de mais nada para desenvolver um bom trabalho além do subsídio básico. Você falou pontos importantes. Muita gente chega e fala, mas qual que é o sucesso? Por que vocês alcançaram sucesso no Vivendas, né? Sendo desconhecidos, forasteiros, né? Me explica. E de fato é uma série, né, de movimentos que você faz. É difícil a gente pegar um ato isolado. Exato. Não foi. Essa é a receita do bolo. São inúmeros os pontos, né? São os profissionais corretos, o empreendimento bem escolhido, pesquisa de mercado, né? Essa relação, sim, um time comercial muito comprometido. Hoje, dentro da Supera e da MR Negócios Imobiliários, que são duas empresas distintas, mas que estão conectadas, né, numa relação contratual. Muito... Os corretores estão vivenciando dentro do mesmo ambiente, né, que é compartilhado, né, por essas duas empresas. Então, o corretor está vendo o dia a dia, a dinâmica, está assumindo esse DNA da incorporadora que ele representa, né? Então, entendendo as dores, né? E também, claro, né, é o principal cartão de visita de uma incorporadora, é o corretor que representa. Esse é o primeiro movimento que o cliente faz, é através desse corretor. Então, os treinamentos são constantes, né? Essa comunicação, ela é permanente, ela é precisa diária. Precisa estar muito afiada, né? Precisa estar. Porque senão você acaba caindo num lugar comum, né? E no mercado imobiliário isso é bem comum, né? Te ofereço um empreendimento hoje, você não se identifica com ele, na primeira objeção eu te ofereço enquanto corretor empreendimento da incorporadora B, C ou D. Então você acaba querendo fechar a venda, né, de qualquer forma, né, e muitas vezes não entendendo ali os seus diferenciais, né, e ali adentro a gente sabe exatamente quais são os nossos diferenciais, quais são os diferenciais dos nossos concorrentes, né, a gente consegue entender isso bem. E acho que vocês também tiveram, não é sorte, não vou encontrar uma palavra melhor, mas não é sorte, mas vocês tiveram a felicidade de chegar no mercado num momento em que o consumidor também está muito mais bem informado. Muito. Então esse tipo de venda de, eu te ofereço isso, não, então eu te ofereço isso, não. Cara, não é assim que funciona mais, a gente sabe, antes de conversar com alguém, principalmente uma
uma venda tão complexa como essa, ninguém vai chegar totalmente cru. A gente já estudou, a gente já sabe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. A gente já tá mais municiado de informação. Tem uma questão, assim, de antes do digital, que o detentor da informação era o corretor. Então, assim, o que eu tenho? Um jornal com uma oferta. Eu vou lá e vou circular essa oferta e eu quero falar com o corretor. Mas eu não tenho acesso à informação daquele empreendimento antes de que eu sente na frente desse corretor. Com o digital, isso mudou completamente. Hoje eu entro em 4, 5 portais diferentes, eu consigo ter informação desses empreendimentos. Eu chego lá, muitas vezes, munido de informações que o corretor seria a apresentação dele. Sim. Eu sei exatamente a metragem daquele imóvel, eu sei quantas vagas ele vai ter, eu sei qual é a posição solar dele, eu sei tudo. Eu vou sentar para negociar. Então, é um perfil também de comprador diferente, municiado dessa informação. Tem essa questão, por isso que a gente precisa estar cada vez mais preparado. Sim. Então, o corretor precisa pensar no que é importante, que é a pessoa que vai sentar na frente dele para comprar. E não necessariamente, além de dominar aquele empreendimento, ele precisa saber, às vezes, até a espessura da laje. Que são informações muito específicas. Né? E são vendas bastante técnicas, Exato. né? Que elas transcendem ali o imóvel físico, né? Hoje, 80% dos clientes, né, buscam financiamento bancário. Né? Então, você também tem que entender bastante de financiamento, você tem que entender os desdobramentos, quais são os compromissos que ele vai ter. Se comprar imóvel na planta, ele não está comprando financiamento agora, ele está comprando quando o imóvel estiver pronto, depois do habite. Né? E a gente aqui no Brasil atravessou, nos últimos 3 anos, uma mudança muito drástica, né? na taxa de juros. Né? A gente saiu de uma taxa de juros baixíssima ali, perto de 3%, né? E hoje passou de 10%. Então, imagina, esse cliente fez uma simulação lá atrás com uma perspectiva de financiamento mais baixo e isso foi carregando. Hoje o financiamento está mais caro e tudo isso impacta no bolso. Por isso que essa proximidade com o cliente nesse período faz toda a diferença. Né? Por isso que a gente tem que estar em contato, por isso que esse time que vendeu precisa estar conectado, né? Então, também, né, os insumos aumentaram muito, isso reflete também na variação do teu saldo devedor com a incorporadora. Então, ao longo desse processo, e isso é um case bacana, quem começou a construir lá em 2020, quando se compra imóvel na planta, as tuas parcelas vincendas são corrigidas pelo CUB, que é o custo unitário básico da construção civil. Eu digo que é como se fosse uma cesta básica, né, que envolve a construção, o preço do tijolo, do cimento, da mão de obra, e aí ele vai flutuando. Então, tuas parcelas, elas também flutuam de acordo com esse indicador. E globalmente falando, a gente teve um período de inflação bastante acentuado, os valores aumentaram, e isso também aconteceu na construção civil, que os clientes viram suas parcelas aumentarem nesse período de 3 anos. Né? Então imagina, você se compromete a lá pagar R$ 1.500 por mês de prestação, daqui a pouco essa parcela está em 2, isso atinge, né, a tua dinâmica. Né? Então nesse período também os clientes nos questionaram muito sobre isso, a gente sentou, nós, né, o CEO, o André Honorato, ele fez um vídeo, a gente chamou, né, os clientes, gravamos um vídeo explicativo para eles, explicando mais no detalhe ainda, apesar da gente já ter feito isso no momento da venda, de estar no contrato, a gente mostrou para eles, olha, a gente pagava tanto na madeira, estamos pagando tanto agora, o ferro custava tanto para a incorporadora, agora ela está custando tanto, né? Para explicar por que essa variação lá acontece. Não era uma decisão da incorporadora, era um indexador que é utilizado na construção. Então a gente, mais uma vez, se aproxima do cliente também no momento da dificuldade, que vai acontecer, né? Pela proximidade que vocês já vinham construindo, natural. Não é uma coisa estranha. Entendeu? Não é. Já se esperava que vocês iam se comunicar com clareza, então eu aceito essa informação com muito mais tranquilidade. Exatamente, já é um ritual, né? E são desafios, né? Porque a partir do momento que você se aproxima também do cliente bastante, ele também se sente muito confortável, né, a te abordar, a te fazer... Entende que a gente está de portas abertas, né? De fato. E tem algumas coisas que nem sempre a gente pode atendê-los, né? Isso gera frustrações de algum lado. Então a gente tem que saber administrar, mas sempre... Alinhamento de expectativas, né? O famoso alinhamento de expectativas. A gente falou bastante sobre Vivendas, mas em 2021 a gente lançou... 22. Lançamos o Ciano, no começo de 22, o Ciano, que fica em frente ao Bosque das Mansões, então também em São José, mas que trouxe, mais uma vez, a confirmação dessa relação com o cliente, porque por indicação de clientes do Vivendas e também por clientes que já eram do Vivendas, adquirindo unidades dentro do Ciano. Que bacana. Então é um reforço realmente de que a gente um trabalho bem feito. Exato.
Pois eu ia perguntar isso agora, pra gente encerrar. O que a gente pode esperar da Supera nos próximos anos? A gente tem bastante apetite, né? Isso eu já percebi. Isso aí é um perfil, né, do nosso líder principal, que é o André Honorato, nosso CEO, né? Que é isso, né? Ele vem do mercado financeiro, a gente acabou falando um pouco sobre isso, mas ele vem do mercado que é muito mais agressivo, né? Então ele sempre esteve naquele eixo Rio-São Paulo, né? E falou, vou para Santa Catarina empreender, lançar empreendimentos e desacelerar. Mas isso é só na ideia, porque a partir do momento que você senta aqui, vê oportunidades, né? Vê um mercado como o nosso, né? Tão vivo, né? A gente está num local incrível, como não se tem no país. É verdade. Né? A grande Florianópolis, eu sou paulista, né? Mas me sinto manezinho, né? Então, assim, a gente tem muita perspectiva aqui, a população crescendo permanentemente, né? Então, Uma taxa de desemprego também irrisória, né? Baixíssima, né? Qualidade de vida Qualidade de vida incrível. Então, a gente hoje tem empreendimentos para lançar na ilha, né? Em várias regiões, norte da ilha, sul da ilha, temos no continente, temos em São José, temos fora da grande Florianópolis também. Então, a gente está sempre atrás de novas oportunidades. Vamos lançar agora em Coqueiros também, pertinho da nossa nova sede. Essa a gente já pode falar. Então, a gente tem bastante oportunidade aí surgindo para o mercado imobiliário e vai ser um prazer sempre que possível compartilhar um pouco da nossa história. Muito gostoso estar aqui com vocês. A mocinha do marketing precisa deixar, né, o convite para conhecer nossas redes sociais. Claro. A gente tem um trabalho bem constante no Instagram, é supera_holding, que é o nosso perfil. Temos o nosso site, que é o superhd.com.br. Então, a gente convida as pessoas para nos acompanharem. A gente tem, por exemplo, mais um detalhe, né, de como a gente faz as coisas. A maioria das nossas fotos são fotos dos nossos clientes. A gente tem o nosso próprio banco. A gente não recorre tanto a bancos de imagem isso é bem bacana, públicos, bem lembrado, né? Porque a gente trouxe esses clientes, convidando eles. Vocês querem vir aqui no nosso apartamento decorado? Vamos fazer umas fotos pra gente ilustrar. Esse é um ponto bem lembrado pela Ana. Muito bem lembrado, porque a gente olha essas fotos de empreendimento e não se enxerga tanto, né? Fica uma coisa distante da nossa realidade. Isso é uma coisa que o André sempre fala, né? Poxa, a gente vai lançar um empreendimento e às vezes você pega um nórdico aí para lançar um empreendimento que não casa, né? Então, a gente, nessa interação permanente, a gente convida os nossos clientes, né? Para fazerem fotos, para participar de jantar, como a gente já fez, e ali a gente vai fazendo esse estoque aí de imagens, né? Vai tendo um banco próprio, e é bacana. Então, os nossos empreendimentos, quando vocês observarem um outdoor, um flyer, um folder por aí, realmente é porque esse é uma história real. É de alguém que comprou conosco. Que sensacional. Fiquei muito feliz em conhecê-los mais do que já conhecia. Tenho certeza que a nossa audiência também tirou vários insights aí desse DNA mesmo, como você brilhantemente comentou, da Supera, que eu espero que inspire eles a pensar as coisas de forma um pouquinho diferente, sabe? Acho que esse é o nosso propósito aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado também. Muito. A gente tá super aberto a esse intercâmbio, né? De troca realmente com o mercado. Super abertos para tomar um café lá na Supera, quando quiserem nos conversar, enfim, buscar e trocar realmente essas informações pra gente crescer todo mundo junto, né? Que eu acho que é isso que importa. Obrigado pelo convite, foi muito gostoso, foi uma delícia. Foi mesmo. Foi rápido, né? Passa muito rápido, eu falei pra vocês. Passa muito rápido, foi uma delícia. Obrigado também a toda a equipe técnica, né, pelo convite, muito legal mesmo. Depois, por favor, você me passa o teu contato. Isso já bota, cadastra. Alô, corretor, corre pra cadastrar. Sensacional. Os nossos imóveis. É isso aí. Muito obrigada, viu, pessoal? Lu. Sucesso nos próximos empreendimentos, contem conosco sempre que precisarem. Muito obrigada. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.